Shalom, graça e paz, mais uma live de segunda na terça. Que maravilha nós podemos estar aqui para compartilhar da palavra de Deus, para falar mais um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E na live desse dia, assim como é o nosso tema, eu vou colocar aí de novo para você: como conviver com as marcas que carregamos. Cara, que tema forte. Eu gravei um Reels no Instagram. Esse Reels, no dia 9 de maio, eu gravei ele. Deus havia ministrado uma palavra no dia anterior no meu coração. Dia 9 pela manhã eu gravei o vídeo. E no dia 11, que foi ontem, já haviam 1.200 visualizações. Eu louvo muito a Deus. Os meus vídeos não tinham tanto alcance, e desde um vídeo que eu trouxe a live da semana passada, que foi a correção de um pai, que eu estou passando das 2.300 visualizações, esse vídeo rapidamente subiu para 1.200 visualizações em 3 dias, e isso é para a glória de Deus. Eu louvo muito a Deus. Então eu quero trazer essa live um pouco mais robusta, um pouco mais completa, para a gente poder estar aí falando. Por isso que é tão importante você estar aqui inscrito no canal com o sininho ativado, para você estar sempre recebendo as notificações dos nossos vídeos, para você estar sempre podendo lembrar dessa live, porque é uma live que tem edificado muitas vidas. Também é muito importante você deixar o seu like, isso ajuda demais o trabalho, porque isso mostra para o YouTube que nós temos relevância. Inclusive eu já estou deixando aí para você ver as nossas principais redes sociais. Você também vai estar podendo compartilhar os nossos vídeos. E querido, como é bom, ao invés de compartilharmos tantas coisas que denigrem às vezes o Evangelho, ou então denigrem homens de Deus, mulheres de Deus, ou apenas que causam confusão, discussão, vamos compartilhar a palavra de Deus, uma palavra de edificação, de fé, algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Por isso, está aí o nosso canal no YouTube, onde você está nos acompanhando, youtube.com/pastor Rodrigo de Almeida, é o nosso canal. No Instagram você nos acha lá, @pastor.rodrigo. Se você estiver assistindo este vídeo aí pelo computador e você clicar com o seu mouse sobre os links, você vai direto para os nossos canais, vai abrir direto a nossa página no Instagram, mas nós também estamos no Facebook, nós também estamos na Threads, nós também estamos no Twitter. Apesar do Twitter eu ainda não estar alimentando com palavras, eu sei que o Twitter é mais de conversações, e ainda não adianta a gente sair fazendo de tudo. A gente tem as redes sociais, porque quando a gente começa a mexer no celular, você acaba entrando nas redes sociais. Eu tinha Twitter já há muitos anos e nunca tinha usado. Então eu vou trabalhando aos poucos. Eu tenho me esmerado nos Reels, que são muito importantes. Eu sei que às vezes as pessoas não têm tempo de ouvir 1 hora de mensagem, 30 minutos de mensagem que seja. Então a gente tem dedicado aí aos Reels no Instagram e a trazer esse compilado da live, que ele vai favorecendo a melhora daquele conteúdo que foi muito bem aceito pelo povo. Tá, querido? Então, nós temos aí as redes. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir lá no Instagram. Vai ser uma bênção poder continuar compartilhando a palavra do Senhor com você. Mas eu quero orar para que a gente possa falar sobre esse tema tão maravilhoso. Amém? Você ora comigo? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, na noite que estamos aqui compartilhando essa live, falarmos sobre como conviver com as marcas que carregamos. Senhor, são muitas marcas, são muitas coisas que vivemos, e eu sei que cada um tem uma história.
e nós queremos trabalhar, ó Deus, para convivermos com essa realidade, para que o Senhor possa nos dar graça e podermos alimentar a nossa vida e a nossa mente com a boa palavra do Senhor, que nos dá esperança de vida eterna, para sermos renovados na nossa mente e no nosso coração. Por isso, eu louvo ao Senhor e te peço, nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, há um texto que eu quero compartilhar, que é o textuário dessa mensagem. Eu vou te dar um resumo do que nós falamos no Reels. Depois eu vou deixar ele aí no card marcado para você assistir ele depois, se você quiser, porque o Reels é mais objetivo. Ele tem aqui no Instagram, mas você pode ir lá também no nosso... Você tem aqui no YouTube, mas que é o card que eu vou deixar. É aquele que fica passando bem, acho que do lado de cá, no alto. Ele vai passar lá em cima. Você pode assistir ele depois. E sempre no final fica aí, aparece um vídeo de sugestão para vocês. Assiste também, ajuda bastante. Eu estava sendo ministrado, eu ouvi uma fala do meu pastor, o pastor Edson, e ele dizia que como nós somos marcados por coisas ruins, é tão difícil nós carregarmos coisas boas, a gente esquece rápido. E de fato é verdade. E nós estávamos refletindo sobre isso. Então, para que a gente possa falar desse assunto, eu quero primeiro aqui trazer um texto da palavra de Deus lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17. Apenas o verso 17. Depois nós vamos explicar um pouco desse texto. Nós vamos entrar um pouco teologicamente no texto, né, biblicamente, para a gente compreender o contexto dele, para que não fique somente na área do pensamento. Mas nós vamos falar um pouquinho mais. Então, Gálatas, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 17, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas que estavam na região da Galácia, Ásia Menor. Ele diz assim, já no finalzinho do livro: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O versículo 18, onde ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ele está encerrando ali a carta de um modo geral, e por isso ele tem essa fala impactante aqui, ó, por favor, desde agora, né? Ele está dizendo, por favor, ninguém me incomode, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Depois eu vou voltar no texto para a gente poder explicar um pouquinho sobre ele. Bom, querido, veja bem. O que nós estávamos compartilhando é porque é tão fácil nós sermos marcados por coisas que são ruins, coisas boas. Às vezes nós esquecemos assim, um estalar de dedos, e as coisas que são ruins a gente fica carregando. Em alguns momentos até geram raízes de amargura nas nossas vidas. A gente lembra, né, detalhes. Você vê às vezes um casal passa uma situação e vai vir assim, não, mas há 5 anos atrás aconteceu. Ou então uma briga de família, uma discussão familiar. Assim, não, mas porque eu sei, você, quando eu era criança, e hoje em dia nós temos até uma valorização dessas situações, sugerindo que as pessoas elas estão mais sensíveis, como a gente vê hoje, por causa de traumas do passado, né? Claro que eu não estou aqui desmerecendo, querido, guarda bem isso no seu coração, não estou desmerecendo a questão do bullying, mas como nós recebemos essas informações, fazem diferença em como nós pensamos nela. Eu lembro quando jovem a gente tinha apelido para tudo, e nenhum dos meus amigos que tinha apelido de buiú, de orelha, eu que era o rolha de pô, você vê aí, sabe que eu não sou magrinho, ninguém ficou traumatizado, todos formaram famílias, têm filhos, são excepcionais profissionais nas suas áreas, né? Muitos estudaram comigo na enfermagem, e estão aí todo mundo. Então, por que a gente
a gente fala isso. Não que essas coisas sejam legais, não estou dizendo, sai por aí perturbando ninguém, xingando, nada disso, não faça isso, isso não é bom. Mas a maneira que a gente vai lidar com essas marcas é que vai fazer diferença na nossa vida. E o que eu estava compartilhando é que por que as marcas, elas são tão lembradas por nós? Marcas são cicatrizes, exatamente isso. Cicatrizes que nós carregamos por conta de algo que passamos, algo que sofremos, algo que sentimos, algo que carregamos em nós. Essas são as marcas. É muito provável que você tenha inúmeras marcas no seu corpo. Existem marcas que elas vão te trazer muita lembrança ruim. Às vezes um acidente, um corte, eu não estou aqui nem dizendo de acidentes graves, né? Às vezes uma cirurgia, hoje eu tenho uma marca de uma cirurgia atrás do meu joelho, mas como eu cito no Reels, tem aquela marca da BCG, que é uma marquinha lá no braço, todo mundo tem, que nasce, todo brasileiro nasceu, toma BCG e fica com aquela marca pro resto da vida. Você quer ver uma outra marca que ela normalmente ela é tida com muita alegria? Mulheres que têm sua cesariana. Quantas vezes eu já vi pessoas falarem com muita alegria, eu só tenho a cicatriz da cesariana. Aquele momento que fez da pessoa mãe, né, o nascimento. Então as marcas, elas ficam ali e elas são vistas. E quando nós olhamos essas cicatrizes, nós lembramos aquilo que aconteceu. E talvez em algum momento aquilo nos gere uma certa dor. Pode estar até literalmente cicatrizado, pode ter fechado, mas ela tem um significado. Então, estes significados, eles trazem memórias. E eu estava refletindo por que as coisas boas passam tão rápido. Eu dou o exemplo do buquê de flores. Você recebe as flores, você recebe aquele buquê. Antigamente, aqui na minha região eu vejo muito pouco isso, mas antigamente a gente tinha muito isso, né, de dar flores, dar o buquê de flores, você mandava entregar, aquela coisa toda. E quando a gente olha para isso, aquele buquê ele trazia uma outra expressão, porque era uma coisa alegre, né? Normalmente você dava para a namorada, ou você dava para a mãe no Dia das Mães, ou então você dava para uma pessoa que acabou de ter neném, né? Quando tinha muito esse hábito, né? Você tinha neném e levava flores, e aquilo ali deixava uma marca diferente. Só que quando você ganha flores, as flores, com 2 dias mais ou menos, elas perdem o perfume. Perdem o perfume e aquele perfume da flor já não é mais tão relevante. Com alguns dias, e aí vai depender de cada flor. Tem gente que põe aí no jarro com açúcar para manter viva mais tempo, mas de acordo com cada tipo de flor, ela vai murchar e morrer. Mas quando o cheiro vai embora, ou então aquela flor ela murcha e morre, isso não gera tristeza pra gente. Na realidade, a partir do momento que aquela flor ela foi cortada, ela já está em processo de morte, ela começa a morrer, mas isso não gera tristeza. Porque a marca que ela causou em nós, diferentemente daquela que se tornou uma cicatriz, é uma marca que ela traz alegria, é uma marca de afetividade. E por que isso? Porque as cicatrizes, as marcas que se tornam cicatrizes, elas são externas. Elas estão visíveis e a nossa memória é ativada quando as vemos. A nossa memória é ativada quando nós as vemos. Nós lembramos da situação porque olhamos para aquela marca.
Eu só me lembro que eu passei por uma cirurgia quando coça ali o joelho e eu passo a mão, porque senão eu não lembro. Porque como eu já falei no vídeo anterior, eu parei de sentir dor, então eu não lembro mais do processo que me levou até a cirurgia. Agora, quando eu tenho algo que me marca positivamente, eu criei memória. E essas memórias que são positivas, elas não precisam ser ativadas por nada. Eu não preciso ver a pessoa que deu o buquê de flores para que eu lembre daquele gesto. Ele já está impregnado em mim. Ele já está gravado na minha mente. Isso é tão sério. Romanos capítulo 12 diz que nós temos que renovar a nossa mente. Nós precisamos trabalhar a nossa mente, porque nela que nós arquivamos, guardamos essas informações. E nós precisamos, então, com as marcas que temos, saber o que nós queremos evidenciar. Se são os nossos sofrimentos, que eles estão externos, eles estão ali visíveis, ou se aquilo que carregamos dentro de nós. E hoje o que eu quero dizer para você é sobre como conviver com essas marcas, é exatamente sobre isso. É como nós vamos carregar isso, como é que nós vamos conviver com isso. É fácil? Claro que não é, mas é uma decisão. E eu vou citar um exemplo, antes da gente explicar o texto, que é o exemplo que eu cito lá no vídeo, o exemplo de José. José, o que foi governador do Egito. José, irmãos, vocês perdoem, eu estou com um pouco de alergia. Começou a chover por esses dias e fiquei um pouco com alergia. José, quando governador do Egito, ele ganha uma esposa dada por Faraó e com ela ele vai ter 2 filhos que depois eles vão entrar ali dentro as tribos, ser contado dentre as tribos de Israel, no lugar de José e também no lugar de Levi. Não vou entrar nesse mérito não, para a gente não perder tempo nisso. Mas observe aqui, no nome desses 2 filhos, como a mentalidade de José ela vai mudar. Ele vai trabalhar a sua mentalidade. José tem o primogênito chamado Manassés. E Manassés, o nome dele significa, como vou ler exatamente como está no texto bíblico, é claro que não significa isso tudo, um nome pequeno com um significado extenso, não, ele é mais curto, mas o entendimento do texto bíblico ele é muito interessante. Ele diz assim, olha, Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ué, Deus fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. Então toda vez que eu olho para Manassés, eu estou olhando o quanto eu sofri e estou olhando a casa do meu pai. Era para esquecer ou era para lembrar, ué. Deu para você entender? A cicatriz ela tá ali por algo que passou. Ela tá ali por algo que passou, por algo que foi curado, mas que gerou uma marca, mas que toda vez que eu olho para ela, eu não vejo a cicatriz curada, eu vejo o problema que causou aquela cicatriz. É isso aqui, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai, mas toda vez que eu olho para Manassés, e aqui só parafraseando, Manassés era cicatriz, já estava curado, eu sou governador do Egito, eu estou com meus problemas resolvidos. Mas quando eu olho para Manassés, eu não olho aquela cura, eu olho para o que me gerou aquela marca. E ele lembra de todo o sofrimento e de toda a casa do pai dele. Então você está vendo o que acontece com a gente quando a gente carrega uma cicatriz? A gente olha para a cicatriz e ao invés de olhar
aquilo curado, a gente está olhando para aquilo que gerou a cicatriz. Mas aí é uma mudança na mentalidade de José. E ele tem um segundo filho. E o segundo filho se chama Efraim. Efraim, o seu nome, mais uma vez, como está na Bíblia, né, a fala de José a respeito do nome dele diz que Deus me fez prosperar e na terra onde eu tenho sofrido. E aí você vê uma mentalidade mudada. Agora, ele olha e não está mais olhando para o sofrimento. Ele está olhando para, apesar de tudo, Deus me fez prosperar. Antes de falar do sofrimento, porque a terra do Egito era um sofrimento para José. José chegou no Egito, foi escravo na casa de Faraó, de Potifar, melhor dizendo. José foi lançado no cárcere. José passou anos acusado de algo que ele não fez, até que então José chega à posição de governador, e uma posição muito difícil, querido, porque ele tinha que fazer o Egito prosperar num momento de fome no mundo inteiro. Então, veja bem, ele está dizendo que Efraim agora, ele lembra que Deus o fez prosperar. Opa, eu já não estou mais olhando para o problema, eu estou aqui olhando para a solução, eu estou olhando para a cura, apesar do sofrimento. E aí você lembra do que eu falei das flores? Olha o que eu falei das flores. As flores vão morrer. O sofrimento da flor, ela está ali. Aquela flor, quando foi cortada para formar aquele lindo buquê, ela já está em processo de morte. Mas apesar do sofrimento, apesar do cheiro passar, apesar das flores murcharem e morrerem, o que fica na mente de cada um de nós é a memória afetiva, é o valor agregado que aquilo traz. É o que José agora está falando. Então, enquanto nós temos Manassés, nós temos um sentimento de José de olhar para as cicatrizes daquilo que ele tinha vivido e não ver que havia sido curado, mas olhar ainda para o que causou a dor. Quando nós temos Manassés, quando nós temos aí agora Efraim, nós já temos uma mentalidade mudada em relação a Manassés. Nós temos alguém que entendeu que ele precisava guardar aquilo que ele estava vivendo de prosperidade, de crescimento, de promessas cumpridas e não do sofrimento. Então o sofrimento ele passa a ser um segundo plano, porque o que estava na mente de José agora era o que ele estava vivendo das promessas de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que para nós convivermos com as marcas, nós precisamos olhar para aquilo que é mais relevante. E o mais relevante não são o que causou aquelas marcas, mas e sim aquilo que nós podemos tirar disso. Aquilo que de fato é positivo. Quando nós estamos numa caminhada com Cristo, nós vamos ter inúmeras dificuldades. Mas nós não vamos ter dificuldade porque somos cristãos, nós vamos ter dificuldade porque viver é difícil. Amados, nós nascemos com muita dificuldade, nós passamos por um processo muito doloroso. Hoje em dia a gente tem poucos partos naturais, que a gente chamava de parto normal, mas é um processo tão maravilhoso, doloroso. Mas a criança quando sai, passa a cabeça, passa um ombro, passa um braço e vai se movendo para poder passar ali e nascer. Quando ela passa por uma cesariana, antigamente tem um instrumento cirúrgico chamado fórceps, se eu não me engano. Já não me lembro mais, tá, queridos? E centro cirúrgico nunca foi muito a minha praia, não. Mas muitas crianças, por causa do fórceps, quando eram tiradas do ventre, né, elas nasciam, quer seja numa cesariana, mais na cesariana, ou num parto normal, acabava esse osso aqui do nariz,
tendo um desvio, e aí você fica com o famoso desvio de septo. Muita gente da minha geração ronca por causa do desvio de septo. Eu pego aqui o meu óculos, se você reparar, você está vendo aí a live, você está vendo isso, meu óculos ele é tortinho, porque eu tenho lá o meu desvio de septo, porque pegava, segura a cabeça da criança de uma maneira, então quando você empurrava ali o ossinho já ficava torto. Isso é natural, são marcas. E aí, vamos lá, vamos processar então agora o médico que fez o meu parto, porque eu tenho um ossinho no meu nariz torto. Rapaz, tô aqui respirando feliz, alegre, tenho uma esposa que atura meu ronco de noite. Olha que maravilha, coisa boa. Dá para você entender? A gente precisa escolher, decidir a missão que nós estamos vivendo na nossa vida. Se serão as marcas ou se serão as promessas. Jesus, em sua trajetória, seu ministério, e aqui eu quero começar a falar disso para você entender como é que a gente vai carregar essas marcas, para que a gente possa voltar lá a falar do apóstolo Paulo. Jesus, ele vem com uma missão, um propósito, com um objetivo em relação à humanidade, em promover salvação para a humanidade. De que maneira isso? Mediante a um grande sofrimento na cruz do Calvário. O Evangelho de Lucas, quando menciona o sofrimento de Cristo antes da cruz, ele fala que o sofrimento de Jesus, o sofrimento, a agonia era tão grande que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Isso aí a ciência já comprovou. Existem pequenos vasos que eles chegam à nossa derme, né, à nossa pele, a epiderme, que são chamados de capilares. Esses vasos se rompem e realmente a impressão é de que você está suando sangue. Na realidade, o rompimento daqueles vasos e o sangue sai pelos poros. Você precisa estar num nível de estresse sobre-humano, e Jesus estava nesse nível de estresse sobre-humano, sabendo o que ele viria de enfrentar, porque não eram apenas as chicotadas, não eram apenas as agressões verbais. Eu gosto muito a um texto, quando Jesus está no Sinédrio, colocam ali na cabeça dele uma túnica, um saco, vamos dizer assim, né? E começa a bater em Jesus, e eles dizem: profetiza, ó Cristo, quem te bateu. Eles queriam que Jesus, por não ver, dissesse: olha, foi fulano que me bateu, como que uma revelação celestial de quem o agrediu. Na realidade, Jesus não estava preocupado com quem o estava agredindo. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado muito tranquilamente em cumprir o propósito. Ainda haveria a crucificação, a dor dos cravos, a dor da coroa de espinho. Carregar a cruz não era fácil. E Jesus, ele não perde na sua mente o alvo da promessa, que era salvar a humanidade. E Jesus fala uma frase que passa a fazer toda a diferença para nós. Uma frase de que não era quem estava olhando para aquelas feridas que gerariam cicatrizes muito grandes. Cicatrizes que nós sabemos que o próprio Jesus carregou quando ele vai falar com Tomé: toca aqui no meu lado, que foi ferido pela lança, toca na minha mão, nas marcas da minha mão. Jesus não estava olhando para as feridas. Jesus estava olhando para a promessa, para aquilo que estava gravado em sua mente como propósito para cumprir diante da humanidade. Jesus olha e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você compreende isso? Quando eu olho para minha cicatriz, e pode ter sido por uma grande dor. Às vezes, a gente vê pessoas que passaram por acidentes. Eu tenho um amigo, o pastor Tony Edson. Ele hoje é pastor da minha mãe lá em Itajubá, Igreja Vida na Palavra.
Se estiver em Itajubá, vai lá fazer uma visita. Pastor Tony sofreu alguns acidentes. Pastor Tony tem muitas marcas, você precisa ver ele falando sobre aquilo. A alegria dele é porque hoje ele passou por tudo isso e continua cumprindo o ministério que Deus o chamou para cumprir. Amado, você já reparou como às vezes a gente para porque tem ali um dodói? Nós precisamos entender que a promessa é muito maior do que os nossos dodóis. Compreende? Nós precisamos guardar isso. E a gente às vezes está olhando para aquela cicatrizinha ali, aquele negócio, e fala assim, oh, fui machucado. E aquelas que nós carregamos no coração, que aí a nossa cicatriz externa não está em nós, mas está no outro. E você olha para a pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa me machucou tanto. Esquece que aquela situação te fez chegar, às vezes, onde você está. Te ensinou a conviver com situações que hoje você lida com tranquilidade. Mas isso precisa estar na nossa mente. Assim como Jesus, que diz, Pai, não perdoe-os porque eles não sabem o que fazem, porque ele trazia na mente a promessa, nós precisamos carregar a promessa. Nós não podemos observar as nossas cicatrizes pela dor que ela causou, mas por aquilo que foi curado. Eu volto a dizer isso para você. E é isso que nós precisamos entender. É assim que eu vou conviver com as minhas cicatrizes, sejam elas no meu próprio corpo, sejam elas causadas por outras pessoas. Ou você acha que eu nunca fui magoado na minha vida? Ou você acha que eu nunca magoei ninguém? Porque às vezes a gente é tão focado naquilo que a gente passa. Eu sofri, tinha um desenho que eu gostava muito na minha infância, tinha lá a raposinha que dizia, ó vida, ó céus, ó azar. Às vezes a gente está tão preocupado porque fulano me fez sofrer, porque ciclano me causou isso. E quantas vezes eu causei dor em alguém, quantas vezes eu fui abrupto com uma pessoa, quantas vezes eu falei alguma coisa por aí, ainda que fosse verdade, mas falei de uma maneira equivocada. Eu me lembro de ter uma ovelha que eu falei com ela de uma maneira tão dura que eu achei que eu nunca mais teria contato com essa ovelha. E, queridos, a pessoa viveu a vida, mudou-se de cidade, casou, e um dia nós nos reencontramos, nos perdoamos. Ela havia me perdoado e a vida dela é uma bênção. Hoje nós não temos um contato de nos falarmos, porque ela mora lá em São Paulo e eu moro aqui no sul de Minas. Mas conversamos às vezes pelo Facebook e nos falamos. Eu já vi os filhos dela, olha que maravilha. E tudo isso por quê? Porque ao invés dela olhar para aquilo que eu causei na vida dela, aquela palavra dura que certamente a feriu, ela decidiu olhar para o propósito daquela palavra na vida dela. E isso mudou a vida dela. E aí, para a gente poder fechar, eu volto aqui no apóstolo Paulo. Olha que texto interessante, poderoso que nós temos nas mãos. Voltando a dizer, Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele disse, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está falando aqui uma coisa muito poderosa. Ele está dizendo que ele carrega as marcas de Cristo. E a palavra as marcas ali, ela é do grego estigma, né? Uma versão do latim diz stigmata. Existia um filme até, eu confesso que gostava bastante desse filme. Eu estou pegando um outro texto aqui para nós lermos. E qual é a ideia que nós pensamos? Algumas pessoas, elas acreditam que essas marcas, elas são literalmente físicas, né? Que Paulo está falando do que ele sofreu fisicamente, e eu vou mostrar o texto que eu vou ler com você.
que aponta para essa ideia das pessoas. Algumas pessoas acreditam que se você não sofre na sua caminhada cristã, o seu ministério ele não tem tanto peso, tanto valor. Não é incomum você ver, por exemplo, falar assim, para você lidar com pessoas que são usuários de droga, você tem que ter tido aquela experiência, ou seja, você tem que ter usado droga. Que negócio é esse? Graças a Deus, quando você não passa por isso, você não teve nenhuma dessas, e eu vou aqui limitar, né, usar as coisas, porque a gente sabe que o YouTube ele acaba bloqueando. Mas graças a Deus, quando nós não passamos por nada disso, mas nós temos a empatia suficiente vinda de Cristo para podermos ajudar pessoas nessa situação. E Paulo ele não está falando de carregar marcas como estigmas físicos literais, aquelas cicatrizes. Existe até uma parte da teologia católica que ela fala muito sobre isso, pessoas que manifestaram fisicamente estigmas, marcas de Jesus, às vezes feridas nas mãos, nos pés, feridas na cabeça, como que se houvesse usado uma coroa de espinhos. Outros se autoflagelam buscando essas marcas. E muitos pensam estar baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo 22 em diante, que diz assim: são hebreus, também eu sou, são israelitas, também eu, são descendentes de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí, quando as pessoas acham que Paulo aqui vai começar a falar dos sofrimentos dele no ministério, as pessoas vão levar por dois lados. Ou vão levar para essa teologia de que você tem que ter marcas, né? Você tem que sofrer para que o teu ministério tenha valor, para que aquela promessa de Cristo na sua vida ela seja valorizada. E nós não estamos aqui valorizando o sofrimento. Nada disso. Nós estamos valorizando a promessa de Deus na sua vida. Entenda isso. Todos nós somos sujeitos a sofrimentos. Nós passamos por dificuldades. Nós somos marcados ao longo da nossa vida de várias maneiras. Outros, por sua vez, vão entrar nessa ideia de você ter estigmas, que são marcas, que consideradas marcas que Cristo teve no seu sofrimento, na sua paixão, no seu próprio corpo, como algo sobrenatural. Não creio nenhuma dessas duas coisas. Eu acredito que as marcas fazem parte e elas não autenticam o nosso ministério, e eu vou explicar por quê, continuando na leitura aqui. Paulo diz: eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, eu já expliquei isso em outro vídeo. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagens muitas, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de toda a igreja. Que coisa, hein? Até cansa. Que ministério. Você fala assim, caramba, 3 naufrágios. Rapaz, cada vez que a gente sai de carro hoje, o dirigista está sujeito a uma colisão. Ué, você vai pregar. Se eu sair daqui hoje da cidade de São Lourenço, for pregar, eu citei aí o pastor Tony, né? Vou lá pregar na igreja Vida na Palavra, Itajubá. Eu vou pegar uma estrada e eu estou sujeito que algo aconteça comigo. Rapaz, eu era da enfermagem e você viu uma pessoa perdeu o equilíbrio. A gente chama de queda da própria altura. Perdeu o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça no chão, morreu. Uai! Gente, Paulo está falando que ele enfrentou perigos concernentes à realidade dele. Como é que se viajava? Você viajava de barco para lugares distantes. Mas se você não viajava de barco, você ia a pé, você ia a cavalo,
Você tinha problema com salteadores no trajeto? Tinha. Eu morava no Rio de Janeiro, você não tem problema? Hoje o Rio de Janeiro está aí, ó, perigoso. Você não tem problema? Claro que tem. A gente enfrenta diversas coisas. Paulo não está valorizando o sofrimento do ministério, não. Paulo está dizendo que ele enfrentou tudo que se enfrenta numa vida natural para cumprir uma promessa. E ele diz o que está impresso nele no final. Sobre tudo isso, dentro de mim, ainda me oprime o cuidado com todas as igrejas. Paulo foi chamado apóstolo. Paulo teve esta revelação de Cristo. Paulo sabia qual era a missão que o Senhor Jesus o tinha entregue, pregar para os gentios. Então, ao invés de olhar para todas aquelas marcas que certamente ele sofreu por se apedrejar, não deve ter... Coitado de Paulo. Ser açoitado, meu Deus, né? Ser roubado por salteadores, passar naufrágio. Senhor, ele não está enaltecendo nem para ele mesmo tudo que ele passou, nem dizendo que ele era melhor do que os apóstolos, porque ele passou por tudo isso. Não, ele está dizendo assim, ó, eu passei até mais. Muitos estavam baseados em Jerusalém, muitos estavam coordenando a igreja, mas ele tinha sido chamado para fora daquilo, ele estava para com os gentios, ele estava viajando, ele estava comissionado pela igreja que estava ali em Antioquia a fazer essa obra. Então, o que Paulo fez? Ele olhou para as cicatrizes que ele tinha e ficou sofrendo. Ai, aquela igreja que me escolheu, aquela igreja que me chamou, aquele pastor que colocou a mão em mim, por que ele fez isso? Eu não devia ter feito isso. Não. Ele está assim como na flor, guardando a memória afetiva. Rapaz, eu passei por tudo isso. E o que mais me preocupa é o cuidado com todas as igrejas que surgiram disso. Claro, eu estou aqui falando dos ministérios, do ministério de Paulo, agora entrando no contexto bíblico, para dizer para você que eu sei que você tem um monte de coisa que te marcou de maneira negativa, porque a vida é assim. Mas eu quero dizer para você, olhe para o que Cristo fez por você. Olhe para aquilo que Ele tem te feito. Ele te fez um homem, Ele te fez uma mulher. Mas estou preparando uma mensagem para falar sobre a identidade aqui. Quantas pessoas estão perdidas hoje em dia com identidade, né? Se sentem tantas coisas, sintam-se filhos de Deus. Né? Eu já mencionei isso, mas eu quero falar um pouco mais de profundidade. Sintam-se filhos de Deus. Querido, lembre que você foi chamado com um propósito, você nasceu, mas você nasceu com um propósito. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Eu trabalho com uma colega de trabalho, uma amiga, e eu olho para a vida dela com tantos sofrimentos. Ela é uma pessoa tão divertida, uma pessoa que está aí vencedora, sabe? Valorizando, preocupada em levar para os filhos, levar para casa alegria, fé, porque é uma mulher de fé, e não ficar lamentando todo dia pelo que passou. Às vezes bate, como diz o povo, aquela bad, bate, a gente pensa, mas rapidamente o Senhor levanta. Às vezes Deus me usa com uma palavra para ela, às vezes ela mesma sacode a poeira e dá a volta por cima, e é isso que nós precisamos, guardar aquela memória afetiva que a flor causou, não pela flor, mas por quem a proporcionou, pelo gesto. Então, ao invés de lembrar das marcas, ficar pensando em como conviver, veja como Deus tem cuidado de você, porque Ele está cuidando de nós. Muitas pessoas enfrentam muito menos do que nós e já desistiram por si mesmas, ou a própria vida impôs um fim à sua trajetória, e nós permanecemos, assim como Paulo, que está aqui nesse capítulo de 2 Coríntios, no capítulo 11, dizendo, olha,
eu passei por tudo isso, mas porque eu tinha uma promessa. Ele lembra daquilo que Ananias havia dito para ele quando ora por ele, cego ainda, lá na rua direita. E diz: olha, importa que você seja um vaso. Importa que nós sejamos aquilo que Deus nos chamou para ser. E é isso que eu quero dizer para você. Traga a sua memória hoje lembranças, elas estão dentro de nós, impressas no nosso interior, que falam ao nosso coração das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas não olhe o exterior. As marcas que nós carregamos fisicamente não são essas as marcas de Cristo. Não são estigmas físicos, mas são estigmas, marcas que nós carregamos para uma fé inabalável, para uma alegria excepcional, uma alegria que vem do Espírito Santo. Por isso, o meu convite e a minha resposta para como conviver com as marcas que nós carregamos é: traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Amém? Lamentações, capítulo de número 3, versículo 23. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Que o Senhor Jesus te abençoe e complete essa palavra no seu coração. Eu quero orar especificamente pelas dores que você tem carregado, pelo teu coração. E eu desejo fortemente que você seja quebrantado nesse momento. Amém? Então, se você puder, coloque a mão sobre o seu coração, aonde você estiver. Se você não puder fazer isso, ouça essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora pelos meus irmãos, irmãs, amigos que estão ouvindo essa palavra e que carregam marcas na sua vida que causam muitas dores. Às vezes marcas que nós carregamos no nosso coração porque fomos machucados, magoados por terceiros, feridos. Às vezes essas situações já até se tornaram cicatrizes, mas elas ainda estão ali e quando nós lembramos, isso nos gera sofrimento. Mas hoje eu quero ministrar sobre essas vidas e, assim como diz a tua palavra, através dessa oração aplicar um óleo fresco, espiritual sobre esses corações, para que possa, em nome de Jesus, trazer um apagar do aquecimento dessas marcas, mas que na mente deles, como diz Romanos, eles sejam renovados agora. Renovados no seu entendimento, na sua concepção, para que a vida deles possa alcançar uma mentalidade de vermos as promessas que o Senhor tem para conosco. Tudo que passamos nos trouxe até esse momento. Se alguém aqui nesse momento tem sentido dores, tristezas, eu quero em nome de Jesus profetizar que você será curado disso. E aqueles que ainda não conseguiram deixar de olhar para essas cicatrizes, ainda estão olhando a flor que morreu. Eu quero mostrar, Deus, em nome de Jesus, que há uma promessa muito mais linda do que aquelas flores, muito mais perfumadas do que aquele perfume, muito mais valiosa do que o que nos causou o sofrimento. A promessa é de que um dia podemos estar contigo na glória eterna. E que para que todas essas promessas elas sejam cumpridas na nossa vida, nós só precisamos decidir olhar para Jesus, autor, consumador da nossa fé. E assim, entregando a nossa vida a Ele, permitir que Ele nos cure e nos lave de todos os nossos pecados.
Muito obrigado, Jesus, por cada uma dessas vidas. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, uma noite excepcional. E eu fico te aguardando aqui para mais uma live de segunda na terça, na próxima semana. Vai ser um prazer estar com você. Que Deus te abençoe. Shalom. Fique em paz.